Olá pessoal, eu sou Letícia Sena, bem-vindos a mais um Isto É Gente Entrevista. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber Geraldo Luiz, esse grande apresentador. Geraldo, obrigada por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, desculpa o atraso, porque eu moro, graças a Deus, eu não aguento selva de pedra, eu não aguento muita gente, eu não gosto de semáforo fechado, eu sou do meio dos bichos e agora eu tô morando na selva, gente, já morava no mato, né, Lê? Mas agora eu moro longe, mas longe nada, moro perto, né? Mas no sítio. Então, o que eu falo, gente, vocês querem convidar eu, mas tem que ter paciência, porque para sair da zona rural, no meio das galinhas, dos gansos, das minhas araras, do meu lago para vir para cá, demora. Geraldo, você que quis morar pra lá, assim? Você veio do interior? Conta um pouquinho. Eu vim do interior, mas não é questão de ser do interior, não. É questão que eu peguei meio ranço de gente, entendeu? Então eu gosto muito mais de bicho, eu gosto de árvore, eu falo com árvore, eu gosto eu gosto de nadar pelado na lagoa, eu gosto de ficar pelado andando à noite. E você não pode ficar pelado num apartamento, você não pode ficar pelado num condomínio, porque do outro dia você vai virar manchete, né? Então você vai pro sítio, ninguém te vê pelado. Você dá um berro lá, entendeu? Se fala um palavrão, ninguém ouve. Então, eu tenho as minhas TPMs, né? Minhas TPMs, elas são terríveis. Então, quando eu fico isolado, igual bicho, eu melhoro. E quando eu fico com os bichos, também melhoro. Então, eu escolhi morar no meio do sítio, que na verdade é uma fazenda, e eu tô feliz da vida, porque eu me dou melhor com plantas, com raízes, com bicho. E tá me fazendo bem danado. Como tá essa nova fase agora, Geraldo? Maravilhosa, tô muito feliz da vida. Gente, prazer, vocês aí, telespectadoras e internautas, navegantes da Isto É. Espero que seja um bom bate-papo. Eu vim porque eu gosto de conversar com gente inteligente e sobre televisão, né? Que, embora hoje eu more no mato, e você sabe que o meu sonho um dia é ir mais distante ainda, né? Se eu pudesse Jura? morar, o quê? Se eu puder, eu sou assim, feliz é Almir Sater. Almir Sater vive naquele isolamento, na beira do rio, com aquela casa maravilhosa. Quando eu falo isolamento, não é só de muita gente, que eu não gosto da aglomeração, eu preciso do silêncio. Eu sou um cara extremamente solitário, eu gosto da minha solidão, porque eu não me sinto sozinho. Então eu entendo o Almir Sater, que fica lá isolado, fica no meio daquela tribo dele maravilhosa e vem para terra firme quando precisa, quando canta. A mesma coisa eu falei, quer saber? Meu filho entendeu pra caramba, falou, pai, você vai ser feliz lá, então tem um apartamento aqui em São Paulo, onde quando precisa o João fica, e eu, por enquanto, fico lá isolado no meio dos bichos lá. As pessoas pensam, né, um mundo artístico, gosta de holofotes. Não, você é mais tranquilo, assim, né, Geraldo? A maioria gosta de holofotes mesmo, né, precisa. Eu não, o holofote precisa quando eu tô no ar, quando eu vou falar com o meu público, quando eu vou falar com o meu telespectador. Aliás, que saudade do meu telespectador, que saudade do Nordeste, que saudade de voltar a contar as minhas histórias, de ser o Geraldo do povo, que eu não tenho vergonha de ser popular. Então, isso me faz muita falta. Mas eu preciso morar bem. Morar bem, para mim, significa natureza. Eu preciso ouvir barulho de rio, de cachoeira. Eu gosto disso, sabe? É um isolamento necessário para me alimentar, para quando voltar em terra firme, quando preciso, aí de estar bem. Então, falando de moradia, você é de Limeira? Eu sou de Limeira, mas na verdade de Ibirá, de Termas de Ibirá, que é toda a minha família, né? Minha mãe nasceu em Ibirá. Ibirá é uma cidade maravilhosa no interior de São Paulo, do lado de São José do Rio Preto, que é a cidade das águas termais, as águas de Ibirá, a melhor água do mundo. A única água que tem vanádio, pH 10, 11, e que tem vanádio são componentes de cura, é em Ibirá. Então, Ibirá é a cidade das águas. É uma cidade de 10, 12 mil habitantes, que eu sempre brinco. Para tanto lugar que você pode ir para o mundo, por que você vai tanto para Ibirá? Porque Ibirá é uma cidade tão pequena que não tem nada, mas ela tem tudo que eu preciso. É gente simples, é gente que não me chama de Geraldo Luiz, é pessoas que me veem como Geraldo, aquele negócio do interior. Então, gente, essa raiz minha do interior eu não perdi. Eu posso ir para onde for.
mas o moleque do interior, a raiz do interior, o rapaz do interior sempre vai estar dentro de mim. E eu também gosto de gente do interior. Eu acho que ainda, apesar de todo esse mundo cão, eu acredito e vejo ainda pessoas melhores no interior. Tem maldade no interior? Tem filha da puta no interior? Claro que tem. Filha da puta tem em qualquer lugar, filha da mãe tem em qualquer lugar. Mas lá eles são menores, né? É um pessoal mais alegre, é um pessoal mais leve, é um pessoal mais suave. Eu me dou muito bem com essa gente simples. Todo mundo vê Geraldo Luiz, né? A sua passagem pela Record, os grandes trabalhos que você fez. E o pessoal. E a sua história é muito bacana. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista sua, você falando que você foi criado em prostíbulo. Conta um pouquinho isso, assim. Assim, todos nós temos histórias. Eu, como contador de histórias, se eu perguntar da sua história, Letícia, você vai me contar a tua história. Todos nós temos uma história sofrida, uma história de exemplo, histórias de arrependimento. Mas, acima de tudo, você tem que olhar para trás e ver que a sua história de hoje, comparada com a de ontem, quando eu falo com a de ontem, não é a mesma, que você não é o mesmo, que nós não podemos ser os mesmos. A gente não consegue, olha, para a gente até melhorar, a gente não pode ser nem o mesmo da semana passada. Não estou falando do caráter. O caráter sempre tem que sempre ser igual, mas a gente nunca pode mudar, nunca, nunca, nunca. A minha essência, por isso que eu falo, essa questão do interior, eu nunca deixei, a televisão não me mudou, o dinheiro não me mudou, a fama muito menos, essa coisa tão perigosa que carrega a maioria das pessoas que trabalham em televisão, que é o ego, que o cara se sente porque ele é apresentador, o cara tem o rei na barriga, o cara não é nada. Né? Porque primeiro que a estação não é dele, a emissora não é dele. Amanhã tira ele de apresentador, amanhã hoje ele dá 7 pontos, 6 pontos, amanhã não dá nada, amanhã dá 14. Aos domingos, quando a gente vencia a Globo, cheguei a dar 17 pontos, ganhava. Então, mas daí? E daí que você tem que ter aí a consciência, você tem que ter o pé no chão sempre. O sucesso, você consegue até fazer ele, mas depois manter o seu sucesso. O sucesso é o seguinte, imagina uma bandeja na sua mão. Você, de repente, não tem o que você precisa, aí de repente está tudo na sua mão como se fosse uma grande bandeja. Segurar essa bandeja com um monte de copos, um monte de taças, é muito difícil. O sucesso é a bandeja na mão. E a maioria escorrega essa bandeja por causa do sucesso e por causa do ego, que é muito complicado. Então, sempre quando, pouquíssimas, raras vezes, quando eu vejo que eu estou um pouco além, o Geraldo puxa o Geraldo Luiz. Que o Geraldo, que eu tô falando, o Geraldo é o do interior, é o garoto do interior, é o pai de família, é o cara que carrega o Geraldo Luiz na minha essência, e eu nunca mudei, eu nunca vou mudar. Tem o meu jeito de falar, muitas vezes eu acabo até ofendendo, até sim, mas eu prefiro ofender pela minha verdade, pelo excesso da minha verdade, de carinho e de amor, do que ser falso, ou do que falar alguma coisa pra você, falar, não, Letícia, você tem que ouvir isso. Minha mãe era uma mulher muito dura, né? Muito, muito dura. Eu sou filho de uma faxineira, que a gente veio de uma pobreza muito grande, mas de uma pobreza que aprendeu a dividir, de uma pobreza que aprendeu a respeitar as pessoas. Contudo que lá em Limeira, na época, nós fundamos a Casa da Sopa, que era uma instituição de caridade que cuidava de moradores de rua, de crianças carentes. Eram 5.000 refeições, 5.000 pratos de sopa por mês. A gente dava vestiário, cuidava de moradores de rua, aula, lá tinha uma escolinha, montei uma escolinha de alfabetização para alfabetizar senhoras de 70 anos, 80 anos. Então sempre procurei estar perto do próximo, porque foi isso que minha mãe me ensinou, e eu vou até o dia que eu fechar os meus olhos. E você manteve essa essência com os programas, né? De sempre o povo. Sempre o rádio. Eu levei isso pro rádio. Essa essência, Letícia, ela veio do rádio. O rádio que me ensinou a essa doutrina da caridade. Até porque eu sempre fui um cara que sempre fui muito bem ajudado, sempre. A gente não tinha sofá para sentar, o primeiro sofá que nós ganhamos foi um sofá de doação da minha ex-patroa de gráfica, que eu trabalhava, que eu fui tipógrafo, na gráfica Pfeiffer, de uma mulher chamada Sinira Gelles Pfeiffer. A dona Sinira tinha um sofá lá no fundo da gráfica, eu falei, dona Sinira, aquele sofá? Um sofá velho, só não dá para mim. Então tudo, muita coisa. A primeira cama que eu e minha mãe dormimos foi uma cama doada. A primeira poltrona, que a gente não tinha sofá, uma poltrona. Essa poltrona foi doada. Depois o sofá foi doado. Então eu levei essa questão da doação e da prática do amor, da caridade para frente. Quando eu comecei a ganhar dinheiro no rádio, eu falei, pera um pouquinho, meus programas de rádio, os meus programas têm que ajudar as pessoas. Nós temos que ajudar, nós temos que servir o outro. E aí, com campanhas, eu sempre usei a minha voz para dar voz às pessoas. Quando eu fui para a TV local, lá na TV Jornal de Limeira, que era uma TV comunitária,
Mesma coisa, Lê. Tinha lá, a gente sempre cuidava das pessoas com campanhas que a gente abraçava, a campanha do leite, do Natal, sempre, era todo fim de ano, tinha campanha de Natal que a gente... Era maravilhoso, não era só cesta básica. E eu continuo sendo assim, porque a gente veio, que tudo isso aqui que você está vendo é emprestado. Esse microfone não é do dono daqui, essa mesa não é do dono, esse celular, essa roupa é emprestada, tudo é emprestado. O nosso corpo é emprestado, nem nosso é, essa voz aqui é emprestada. Então, enquanto eu tiver esse empréstimo de tudo aquilo que eu tenho que ver como que eu vou dividir. Tanto na minha profissão, quanto no meu pessoal. Ai, Geraldo Luiz, como que você é bonzinho? Não é questão de você ser bonzinho, é questão de você olhar o outro. E dentro da minha profissão, quando eu me tornei o Geraldo Luiz, eu empresto o Geraldo Luiz para ajudar as pessoas. E as pessoas têm um ego muito grande, você estava falando. Agora a gente vê o caso do Faustão, né? Um cara bilionário, agora precisando... Você vê como a gente não é nada, né, Geraldo? O que você está achando disso tudo? Nada. Você vê, todos nós temos uma saúde frágil, que segurança que nós temos. Segurança tem muito. Você fala assim, que garantia que ela não tem? Hoje não tem garantia de nada, nem de atravessar uma rua. Sim. E de repente, mas eu olho para atravessar a rua, não vou ser atropelada. Tá, você olha, mas o cara da moto que veio na contramão não viu você. Tá? De repente um tijolo de um prédio em construção que você está passando... Eu, nas minhas orações, Letícia, fora o meu Pai Nosso, minha Ave Maria, você sabe como que é a minha oração? Não. A minha oração é a oração do livramento. Eu falo, Deus, quantas coisas que o Senhor me livrou hoje que eu nem sei. Do tijolo que poderia cair de um prédio, de um acidente que eu poderia ter, de um AVC que eu poderia ter, mas de repente o céu fala, pera um pouquinho, ia acontecer alguma... A vida é cheia de merecimentos, ou não merecimentos. Algumas pessoas que você fala assim, a pessoa não tem nada, ela não merece, porque a pessoa não é nada. Não mereceu para ter. Mas trabalhou, mas não é só trabalhar, é você ser bom, é você não pisar em ninguém, né? Então a nossa saúde é muito frágil, sempre. Ser frágil, mas eu tenho saúde, eu não tenho nenhuma comorbidade, eu não tenho problema no coração. Quando eu trabalhava como agente funerário, eu cansei de arrumar corpos de milionários que também não tinham doença nenhuma e tombaram, tiveram um derrame cerebral, tiveram um infarto fulminante e tinha saúde perfeita. Como que foi esse trabalho, Geraldo? O IML me ensinou muita coisa, muita. Porque lá caía nas minhas mãos o andarilho, o trecheiro da estrada que era atropelado, o que sofreu um mal súbito, que a gente ia recolher o corpo e que eu levava para a geladeira, e eu arrumava também os ricos e milionários. Um grande ensinamento, quando eu vi aquele corpo lá, que horas atrás tinha sonho, tinha desejos, eu falava, somos nós, é parte de nós, né? De que a vida é um rápido instante, as pessoas não têm noção da brevidade que é isso aqui. O nosso coração bate mais de... Você sabia disso, você que está vendo agora aqui? O nosso coração bate mais de 100 mil vezes por dia. Você sabe o que é uma máquina? Bater 100 mil vezes, mais de 100 mil vezes por dia. Então não é só saúde que garante essa máquina estar bombeando o sangue. Existem outras coisas interligadas a essas células, a essas veias, a esse sangue, a esse órgão, que de uma forma matemática, mas acima de tudo espiritual, que fala, olha, até agora sim, você tem, até agora não. Eu sou um sobrevivente, quase morri do Covid, todo mundo sabe, por isso que agora vendo essa situação do Faustão, Fausto, que você saia dessa, que você sobreviva e que de verdade, Fausto, você realmente viva depois disso, né? De tanto que você já se emprestou, se doou para a televisão, cara, vai viver a sua vida, se preocupa realmente com a sua saúde, com esses filhos maravilhosos, com essa companheira. Você vê o Fausto, né? De repente se perde um coração, não é mais seu. A gente fala o meu, né? Meu o quê? Não existe nada meu. Eu falo, tudo é emprestado. Que de repente você vai precisar de outra coisa para continuar vivo, de outro coração para continuar vivo, de outras córneas para enxergar, de uma mão para estender para você sair de uma depressão, de uma palavra amiga, de repente que nenhum remédio vai... Existe remédio para tudo, mas não existe um remédio para a felicidade. Por isso que a gente vive hoje as pessoas cada vez mais distantes, as pessoas depressivas, as pessoas... Hoje elas beijam celulares, elas abraçam celulares, elas transam com celulares.
As pessoas hoje, tudo é o celular na mão. Hoje o abraço se tornou teclado. As pessoas teclam, elas não abraçam. Elas não beijam mais. Elas teclam. O beijo é uma teclado. Beijo. Ou as pessoas têm até preguiça, botam um coraçãozinho. Se alguém que fala que gosta de mim mandar um coraçãozinho pra mim, é horrível. Mas voltando a falar do Fausto, né? O Fausto é uma das principais pessoas importantes da televisão, que foi abrindo um grande caminho, mas eu quero falar da vida, né? O Fausto agora tem que viver. Chega de trabalhar. Chega de televisão, de verdade. Pode fazer uma coisa ou outra, pode, mas o negócio tem que... Quanto tempo que a gente vive? Você fala assim, eu vivi 80 anos. Você não viveu 80 anos. Um terço você passa dormindo. Quanto tempo você vive? Um terço dormindo. O prazo que nós temos aqui para ser feliz é muito curto. Para estar com as pessoas é muito curto. O Marcelo viu isso quase no final da vida dele e falou, pô, xereque, Marcelo Rezende, eu devia ter feito algumas coisas, mas tá tudo, vai dar certo. Eu falei, mas o que você devia ter feito? O Marcelo, que era um cara inteligentíssimo. Então a gente não pode esperar uma dor chegar, uma doença chegar para a gente despertar para a vida, que a vida é muito curta e nós temos outras coisas para fazer. Você sempre teve esse pensamento ou você tá agora que sempre você tá mais... não. Eu não quero ficar vendo a televisão. Eu quero chegar no meu topo do Everest, de trabalhar com os melhores em televisão, de ter os melhores diretores, de fazer o programa mais popular e mais caro do Brasil. Mas não essa televisão de merda que hoje tá aqui, essa televisão enlatada que hoje tá, de diretores que só compram formatos, todo mundo deitado no formato. Não existe mais diretores, pensadores, diretores de criação, núcleos de criação, televisão do popular. A televisão ela tá encolhida. A televisão brasileira, ela não faz hoje, que programa hoje que o povo, estou falando o povo, a massa popular. Quando você fala de futebol, o futebol é futebol sempre, porque é o cara lá da ZL, da Zona Leste, que grita gol, puta que pariu, juiz ladrão. Então o cara que tá jogando bola lá, ele tá jogando a bola, ela consegue falar com todos. Com o milionário que torce pelo Corinthians e do cara que mora no barraco e que a bola fala com todos. A televisão tem que falar com todos. A televisão é uma grande bola que hoje está aqui, tem que ele marca o gol. A televisão hoje não marca gol. Uma televisão encolhida. Não tem mais comunicadores populares. Não se tem mais comunicadores populares. Você percebeu que todo mundo agora está querendo ser apresentador? Todo mundo quer ser famoso. O que você faz? Eu sou influencer. Influencer é um nome muito, muito sério. Hoje, qualquer bunda, às vezes, qualquer bunda hoje da audiência, rebolou da audiência, mostrou bunda da audiência. Ainda bem que eu tenho uma bunda seca. Ainda bem, a minha bunda é seca, porque se dependesse para mostrar a bunda, para fazer uma dancinha, a influência é a inteligência, a capacidade de falar, caramba, que legal, o que essa mulher faz interessante? Olha o que esse cara faz. Isso pode ser muito bacana. Mas hoje a internet, todo mundo... muita gente me para na rua, Geraldo diz, eu quero ser famoso. Eu acho isso uma coisa idiota demais. Você quer ser famoso para quê? A fama é muito perigosa, porque o cara que não está preparado para a fama, ele ganha dinheiro e é um dos caras mais solitários e mais desgraçados que eu já vi. Eu vi gente na internet que era pobre há pouco tempo atrás e ganhou, tem merecimento, ganhou aí, por sorte, merecimento, ganhou dinheiro. E hoje você vê que a pessoa se tornou um problema para ela, que não sabe administrar nem o dinheiro, nem a fama, ou se acha fama. Fama é aquilo que o público reconhece sem a gente falar que é fama. Quando o público aplaude, quando tem audiência, o reconhece. Você fala assim, Geraldo, qual que é a maior fama que você deseja? Eu desejo a fama do reconhecimento. É a mesma coisa quando você está num grande espetáculo que tem um artista, um musical, que até quando termina, você vê que antes de terminar o espetáculo, você vê que a pessoa já está até quase assim, ó. A pessoa quer aplaudir. Quando termina aquilo lá, todo mundo batendo. Perceba os aplausos. Uma das coisas mais lindas que existe. Eu venho do aplauso do circo, porque eu fui circense, eu trabalhei em circo, eu fui palhaço durante muito tempo. A arte do circo, eu vi o que era a dificuldade de você fazer, do palhaço fazer uma pessoa rir, e a alegria do aplauso. Existe o aplauso da emoção, a pessoa aplaude chorando, o aplauso do riso, que a pessoa tem satisfação. Quando você vê um tiro olímpico, as pessoas vão no circo lá e ri. Uma das coisas mais difíceis de fazer rir e fazer a pessoa se emocionar. Muitas pessoas falam, Geraldo, sensacionalista, não sei o quê. Sensacionalista, enquanto popular, eu sou obrigado a fazer o sensacional. E o meu sensacional é quando eu conto histórias. Quando eu aprendi a contar histórias desde o rádio. De emocionar. Aliás, Letícia, outra coisa, a televisão não emociona mais. O apresentador ou apresentadora que fizer de uma forma não clichê, não teatral.
O povo sabe o que é. Não adianta, ninguém consegue mentir para vocês. A pessoa que emocionar, que voltar a produzir emoção e alegria na televisão, ela não vai ter só audiência, ela vai ter a credibilidade. E o que eu quero, nesse momento da minha vida, é ter a credibilidade, o reconhecimento de falar assim, ele hoje é o comunicador mais popular do Brasil. Nós amamos o Geraldo porque ele consegue fazer o popular, mas as TVs e alguns diretores passaram a ter medo. Não, você, na minha opinião, você já é reconhecido, você não precisa ser, na minha opinião, você já é reconhecido como apresentador popular. Falta mais oportunidade, né? Isso que você está querendo. A oportunidade de fazer um programa do jeito que eu quero, trabalhar com pessoas muito. O meu desejo, Letícia, é trabalhar com diretores assim, que eu falo, cara... Tem algum que você queria? Tem vários nomes, né? Tem muita gente parada. Você trabalharia com a Marlene Matos? Com a Marlene? Claro! A Marlene, assim, você fala, a Marlene sabe fazer televisão. O problema da televisão, Letícia, é que na parte artística, tem muita gente hoje que está na televisão, mas não deveria. Porque não sabe sobre televisão. Mas teve sorte, teve quem indica, ou porque é parente... Ou porque é bonito, ou é porque é bonita, ou porque convém. Não por talento. Não por talento. O talento da raça de fazer uma produção. Há um tempo atrás, muito tempo, uns 2 anos atrás, eu peguei um texto, eu entrei na minha redação e falei assim, quem é que escreveu esse texto aqui? Aí eu falei, meu camarada, olha o que você escreveu, que roteirização que é essa? E aí, porque a faculdade, ela não... Existe uma faculdade que as pessoas não têm, que é a faculdade... Do talento que se nasce. Ela se aprimora numa faculdade, melhora, óbvio. Mas eu não precisei ir para a faculdade para descobrir que eu já tinha o meu talento. O dom de falar. Quando eu fui trabalhar no jornal Gazeta de Limeira, eu tomei o lugar de 2 jornalistas. Eu não era formado, tomei o lugar de 2 jornalistas. Os jornalistas foram me denunciaram, porque eu não tinha o registro. Aí o dono do jornal falou, então vocês escreveram melhor que o Geraldo. Que a editoria policial dele, de meia página, é melhor do que vocês que... Então, tem coisa que não precisa de formação se você nasceu para aquilo. Você olha para a pessoa, você já sabe. Mesma coisa, eu tenho uma boa voz, mas eu cantando sou uma porcaria. E eu vejo que muita gente... tem muita gente que está cantando por aí hoje que não canta, mas que vai em um estúdio, bota 1 milhão, 2 milhões, aí o computador afira, ela canta, ele canta nada. Na hora que eu voltar para a televisão, eu vou copiar aquele quadro do Flávio Cavalcante. O Flávio Cavalcante quebrava disco. Eu vou falar, olha, no streaming não toca. Arranha o streaming. Arranha o coisa que não, ela não canta. Porque não canta. Só que ninguém tem coragem de falar, de ser o que é. Na televisão fica todo mundo com meia postura, todo mundo, né, com muito educadinho, com muito jeitinho. E com as redes sociais hoje de mais seguidores, acho que isso tem a ver também. Do que se escreve, não. Assim, quem come pedra sabe o estômago que tem. Aquilo que você fala, você sabe que hoje você vai falar na internet, você vai ouvir. Quando eu falo, eu já estou preparado. Não quero que ninguém concorde com a minha opinião, mas eu quero que respeite. Você vai falar alguma coisa? Eu posso não concordar com você, mas eu não vou te esculhambar, não vou te xingar, não vou te humilhar. Melhor não, se o cara for aqui na minha rede, manda o cara merda aqui, bloqueio e acabou. Eu não vou ficar batendo bumbo para ignorante ou para louco, entendeu? Mas voltando a falar sobre televisão, a gente percebe que estão colocando hoje muita coisa forçada para o telespectador. Muita gente pedra na garganta do telespectador. Então, você engole que esse programa é bom, engole que isso aqui sabe fazer televisão, engole. E aí a televisão tá essa escassez, tá um deserto danado. Tá faltando criatividade, então, na ousadia. Do simples. Se você fosse ter um programa, assim, o que você idealizou, assim, para... Vários, eu tenho 4 programas escritos. 4. Durante a minha saída da Record, eu escrevi 7 programas pro SBT, 4 pra Band, 3 pra Globo. Isso, para Bandeirantes, teve mais um para os sábados que eu também escrevi. E escrevi 3 para a RTV. Porque cada emissora, obviamente, tem um formato, tem um estilo, né? Por quê? Eu falei, deixa eu ver o que o telespectador gostaria de ver na Rede Globo, que a Rede Globo não tem coragem e não tem quem faça lá. Não tem quem faça isso na Globo. Espera um pouquinho só. Escrevi. Rede Bandeirantes. O que falta pro DNA da TV Bandeirantes para TV Bandeirantes alavancar? Isso aí. Escrito.
Rede TV. O que a Rede TV precisa para resgatar o seu público? Fala, pô, que legal! Tudo. Até pra Globo. Eu falei, o que que... Aí meu filho, que é o meu filho me acompanha, meu filho é músico, falou, pai, mas por que você escreveu isso aqui pra Globo? Eu falei, porque a Globo tá faltando isso. A Globo precisa assumir isso daqui com a credibilidade, com o que ela tem de melhor, mas existem essas falhas aqui que se ela fizer, se ela botar no ar, o público vai pra lá. Vai pra lá. Na época, inclusive, e eu falo isso, que eu falei inclusive isso no meu Instagram, enquanto eu estava na Record, do mesmo jeito, Letícia, do mesmo jeito. Só que aí, presta bastante atenção, quando você for intenso, quando a sua inteligência for uma intensidade maior, talvez, do que a sua voz, você pode começar a atrapalhar. Porque tem gente, em empresas, muita gente que gosta de trabalhar. E tem muita gente que não gosta. Trabalhar, tô falando produzir. Você paga pra quê? Então produza, porque eu vou te cobrar. E eu sempre me cobrei demais. Não somente a audiência. Quando eu ia gravar uma matéria, eu nunca voltei com uma, era sempre com 2, 3. Por isso que eu falo que eu acho que eu me daria muito bem com a Marlene Matos, que ela tem esse jeito dela, né? Cavala de cobrar, mas é uma mulher raçuda. Se não conhecesse televisão, se ela não fosse televisão, só foi com a Xuxa, mas ela sabe de televisão. Ela fez outras coisas. E nós conversamos de um ano para cá. Ela me procurou, nós conversamos. Vou falar aqui, ela me deu um programa, que só não vou falar aqui porque em respeito a ela. Não sei se eu tenho autorização. Ela falou assim, eu escrevi um programa para você para Bandeirantes. Marlene, pô, bacana. Deixa eu ver. Pô, na hora que eu li, o legal é isso. Eu falei, como eu não tive essa ideia? Isso que é legal. Ela é genial, né? Na hora que eu escrevi... Sabe quando você queria ter tido essa ideia? Eu queria ter escrevido essa porra aqui. Aí do cacete! Falei, popular, necessário, porque cabe dentro da grade. Não é um negócio hollywoodiano que você fala, onde vai colocar um programa louco? Não. É se adequar em cada emissora. E simples. Falei, Marlene, parabéns. Então tá faltando gente de televisão para dirigir televisão, quem sabe dirigir, para atuar em televisão, quem sabe artisticamente. E de diretores artísticos, as televisões não são poucas que têm gente artística produzindo que cuide de um artístico, né? Lá na Record, a quem eu sou grato, porque a Record ela renovou meu contrato em plena pandemia. Muito obrigado, senhor Marcos Diniz, que o senhor fez na época como CEO, o senhor foi corajoso de manter um profissional que tinha um salário como eu tinha na Record, que era o maior do jornalismo, por reconhecimento e por trabalho de 16 anos, mas eles renovaram comigo durante a pandemia. Poderiam ter falado, Geraldo, tchau. Durante a pandemia. 4 mil pessoas morrendo por dia, empresas dispensando. A Record, na época da pandemia, que venceu meu contrato, renovou. Depois não deu certo mais. Mas na própria Record, Letícia, para que eu não fuja da raia, tá. Na própria Record, também sentei e falei, o que tá precisando para a Record? Porque eu queria produzir. Eu não queria ficar de sábado. Eu queria voltar pro domingo. Eu queria voltar o trabalho que a Record deu com o Domingo Show pro SBT, o Domingo Show enterrou o SBT na época. Enterrou. Quando eles fizeram a cagada de tirar o Domingo Show do ar, o SBT ressurgiu. Por que eles tiraram? Briga de egos de diretores lá dentro. Não sei quem. Porque você vai mexer em time que tá ganhando. Mas aí é o seguinte, o Douglas tava lá. Douglas, eu vou falar pra você, pensa uma cabeça genial. Tive atritos com o Douglas, mas o Douglas Tavolaro, ele aprendeu a fazer televisão, um executivo formidável de televisão, uma cabeça. Eu falava com ele ficava assim me olhando. A ideia que eu dava, ele já dava 2 em cima. Sabe aquele negócio? Eu passo a bola, quando eu vi o Douglas já estava na frente. Mas cadê a bola que eu passei pro Douglas? Ele já fez gol e já tá no outro campo. Pô, você sabe o que é brigar com a Rede Globo, que é excelência de qualidade? Na Globo os caras têm gente fantástica. Na Globo tudo dá certo. O cara pra não dar certo na Globo lá tá atascado. O cara que vai pra Globo, a mulher que vai, a profissional, ou profissional que vai pra Globo e não dá certo, ele tem que tomar um cuidado danado, ele vai ser queimado pra sempre. Porque se não der certo na Globo, vai dar certo onde? Porque lá tem tudo, tem estrutura, tem os caras fazendo... Entendeu? E tem alguém puxando tamanca aqui em cima, você viu que tem alguém... Vocês escutaram aí? É alguém que tá gravando, meu! Ei! Vai, Geraldo, do povo. Vocês ouviram o tamanco? Deram uma arrastada de tamanco agora. É tamanco. Aí, pô, a gente brigava com a Cazé, cara. Era um programa simples, contando histórias.
E a gente dando lá 13, 14 pontos. E não vamos esquecer do balanço, que você também foi o auge. Você foi o iniciante ali de Sim, tudo. criamos o balanço. Sim. Criamos o balanço geral. Eu, Virgílio Abranches, o Virgílio, que é um... Virgílio, se eu tivesse dinheiro, eu pegava você como diretor. Eu pegaria você, pegaria a Marlene. Ele tá na CNN, o Virgílio? Ele tá na CNN? Tá lá, na CNN. Outro cara que tá parado, que é a Marlene Matos de calça, que é o Vidomar Batista. E também, a gente brigava demais. Nossa Senhora. Ele não tá em nenhuma emissora agora? O Vidomar, não. O Vidomar tem uma produtora. Tá, ele tá dando aulas de o leilão do Neymar, ele cuida umas coisas. Mas assim. O Vidomar... Esse é outro que tem televisão. Sabe aqueles dinossauros? Você vê que o dinossauro não tá andando, mas quando ele anda... Tá entendendo? A pegada que o cara respeita. Ele sabe televisão. É aquilo que a gente falou de dom. De dom, entendeu? É. Então, a Marlene, quando voltar, a pessoa que pegar a Marlene vai arrebentar, porque ela tem umas ideias. Essa ideia que ela deu pra Rede Bandeirantes, cara... Mas tá guardadas. Sei. Tá guardado, mas assim, como é um programa noturno, é um programa só pra noite, só pra madrugada. Uma vez por semana. A Marlene é tão inteligente que falou assim, olha, você não vai fazer... aquele jeito dela. Tem que saber entender, Marlene. Você não vai fazer você não vai querer fazer toda noite, hein? Porque toda noite cansa o telespectador, hein? Todo mundo cansa. Com o Faustão, né? Todo mundo cansa. É 2 vezes por semana para as pessoas sentirem saudade e falar, pô, quero mal o Geraldo. Genial, né? Genial. Enfim. Mas aí eu também escrevi na época, vários programas que eu queria voltar para a Record. Queria voltar a fazer a Record ser respeitada pelos números. Eu falei, gente, quero voltar para o domingo. Eu achei que ia voltar para o domingo, não voltou. Achei que eles iam me devolver a Noite é Nossa, não devolveram a Noite é Nossa. Que era um programa que era um Boa Noite Brasil. Era um misto de Boa Noite Brasil. Mas no meio da Noite é Nossa, peguei o Covid, quase morri. Aí voltaram eu pro balanço. Que foi o grande, assim, o balanço, falei, na época o bispo queria pegar o senhor Norilton lá, que era presidente, falou, como a gente pode pegar a Globo, hein, dar mais audiência? Falei, senhor Norilton, posso ser eu, senhor Geraldo, quero botar a história de fantasma, mas aqui a igreja vocês podem botar coisa de espírito, pode? Ele falou, pode, vambora. Comecei a contar a história de fantasma, começou a dar audiência. Aquelas histórias que o povo conta, coisa simples, o povo é simples. Muito aquela pegada de rádio, você sempre teve. Muito, contava, o povo queria relaxar na hora do almoço, não é só notícia ruim, hoje é só sangue, é só tragédia. O povo não aguenta mais. Feminicídio todo dia. O povo não aguenta mais notícia, legal, tem que ter... você é contra o noticiário policial? Não. Até porque eu fui repórter policial 24 anos. Eu vim da reportagem policial, a importância que a reportagem policial tem na minha vida. Mas as TVs precisam voltar a fazer o povo sorrir e a se emocionar. Voltando, só para finalizar, escrevi para a Record todos esses programas aí. Mas ninguém me chamou, não queriam mais. Aí eu comecei a perceber que não queriam mais. E aí peguei minha mochila, meu contrato ia vencer só setembro do ano que vem. Falei, não tá dando mais. Só falando da Record, esse foi um casamento, né, de 16 anos, Sim. Uma vida. Uhum. Você se sentiu humilhado quando a Record, que até saiu em alguns veículos, Geraldo Luiz é rebaixado de voltar a fazer reportagem na madrugada. Como que foi isso, assim? Como foi do jeito que o público, que vocês não adianta enganar. Quando você respeita alguém, você sabe quando você é respeitado. Quando eu te respeito, quando você me respeita. Quando ocorre de colocar um profissional de madrugada, né, foi desnecessário. Era só falar, não quero mais. É muito simples. Enquanto nós estamos aqui de uma forma útil, ok, legal. Não dá, Letícia, vem cá, preciso falar com você. Já preciso falar com você, muito obrigado, não queremos mais. Você não vai agradar todo mundo em televisão. Televisão não é a casa da sua mãe para você ficar agradando. Você não vai agradar todo mundo. O que agrada em televisão são números e você faturar. Eu sempre dei resultado. Você teve desafetos lá dentro? Nada. O desafeto é o seguinte, eu não tenho tempo para isso, Letícia. O negócio é trabalho. Eu sou pago para dar trabalho para resultado. Não querem mais, tudo certo, mas só devia ter falado. Você saiu no momento certo, eu acho, Geraldo. Porque depois depois que você saiu, grandes nomes, Janine Borba, grandes nomes foram mandados embora. Assim, como que você vê isso? Eu não fui mandado embora. Eu pedi para sair porque eu precisava voltar a ser o Geraldo. Falei, alguém vai me enxergar. Quem tem talento sempre vai ser visto, sempre vai ser necessário. O talento é uma coisa que sempre vai fazer você... você nunca vai morrer de fome, você nunca vai ser esquecido se você tiver talento e tiver caráter. Eu nunca pisei em ninguém. Depois, Letícia, que eu saí da Record, porque eu não podia ir para lugar nenhum. Eu queria dar entrevista, se eu quisesse vir aqui, não deixavam. Para ir na Sônia Abrão uma vez, teve que a Sônia entrar para brigar.
E a Sônia brigou por você. Conheço ela, minha amiga. Nossa. O que ela brigou. Aí eu queria circular nos programas, porque seria legal um profissional da Record falando da Record em outros programas. Nada podia. Tudo bem, respeitei. Depois que eu saí, eu fui em todos os programas. Eu acompanhei. Só faltou a Globo. Acho que só faltou a Globo Só mesmo. faltou a Você foi Globo. SBT. Todo mundo, até na TV Aparecida, olha que maravilha. Fui homenageado na TV Nossa, Aparecida. que legal. Em todos os podcasts, eu adoro, porque cada vez que eu venho num lugar como esse aqui, eu aprendo com uma profissional como você. Sim. Porque não somos, porque o apresentador. Gente, não existe isso. Todos somos iguais. Até porque o sucesso não se faz. Se uma apresentadora faz sucesso, não é ela. Não é o apresentador. Existe o cara atrás da câmera, atrás o cara que vai produzir. Então, todo o sucesso que eu fiz no Domingo Show, porque eu tive a melhor e a menor equipe da TV brasileira. A menor? A menor, a gente era menor, comparado. E dava conta do comparado à época com o Faro tinha 80, 100 pessoas, a nossa tinha muito pouco. A nossa verba de produção era muito menor do que a verba, porque a nossa verba de produção, a gente não era do artístico, a gente era do jornalismo. Né? Eu pertencia ao núcleo do jornalismo. E aí teve até uma época que eu acho que o Douglas começou a incomodar lá dentro. Mas deve ter sido uma briga do Douglas ou com alguém com o Douglas e vice-versa. Bom, o que eu tinha a ver? Mas aí tiraram o Domingo Show do ar. E foi um erro ter tirado o Domingo Show. Te deram alguma explicação? Não? Nada. Acabou, vai acabar o programa. Falei, e você vai pro balanço. Falei, pô, mas como assim e tal? E o domingo, não tem verba, não vende. Isso é desculpa. Não vende. Isso não é Porque parte. patrocinador você tinha um monte. E não é só, não é nem questão disso. Se você dá 10 pontos, alguém de 10 pontos é sucesso. Total. E alguém de 14 pontos? O Domingo Show da estreia deu 17 pontos. É muita coisa. Né? Sempre, o tempo todo que o Domingo Show esteve lá, sempre entreguei pro Faro, nunca com menos de 12 pontos. Nunca. No pico geral, assim, no sucesso legal mesmo, chegou a dar 15 pontos e tal. Então a gente trabalhou demais. Então sou muito grato, mas eu queria fazer mais. Não podia, falei, quero ir embora. Então deixa eu ser o Geraldo Luiz. É a mesma coisa que você que canta, fala, você não vai poder cantar mais. Tira o microfone da Letícia. Então, tiraram o meu microfone, tiraram o meu câmera. Pra que isso? Desnecessário, deselegante. E o público sabe o que é deselegante, o que é desrespeitoso. Com alguém que sempre é respeitoso ao público e alguém que é honrado, porque aonde for eu vou falar bem da Record. Tomara que um dia, Bispo Macedo, eu encontre para falar o que a sua empresa me ajudou, o quanto que eu me formei lá dentro, o quanto que eu sou grato. Então, a minha gratidão ao que a Record me permitiu ser enquanto me deixou. Depois, quanto mais não queriam ou não entenderam, aí tudo bem, a vida cobra e... Você é grato... Tudo certo. Você fez amigos lá na Record? Que você leva pra vida, assim? Posso contar? Pra vida, o Marcelo Rezende, que Deus levou. Mas eu tenho o César Filho, que é amigo, aquele que se preocupa, que é aquele que torce pra você com a sua felicidade, que se preocupa, que liga pra você quando você tá fora do ar. Porque quando você tá jogando bola e quando você tá ganhando dinheiro, minha querida, todo mundo vai... Quero ver você desempregado. Fica desempregada. Vamos ver quem vai ligar pra falar, oi, Letícia, tudo bem? Ou pra agradecer. Ali que você vê quem é. Quando você fica doente, ou quando você fica desempregado, ou quando você está fora do ar. A imagem do artista, do comunicador, ela fica muito mais pesada fora do ar. Que aí você vê se as pessoas vão... E é por isso que eu estou tão feliz, tão alimentado, tão leve de ter saído da Record e visto o reconhecimento do público, o carinho do público, o carinho dos amigos todos, os que eram meus concorrentes, todos me chamaram, todos, participei de todos os programas, todo mundo torcendo, pô, Geraldo, tomara que você volte, tomara que dê tudo certo, a televisão tá precisando, mas tem o César Filho, tenho medo de falar, mas medo no sentido de esquecer a Renata Alves, que estou falando gente de verdade, né? Gente carinhosa, gente que... E outra, algumas pessoas lá depois não ligaram porque ficaram meio com medo. Não vou ligar pro Geraldo, que aí descobri. Sabe quando você percebe? Que sério? Homem ou mulher? Dá um spoiler pra gente. Não precisa, homem, mulher. Não vou ligar pro Geraldo, não. Aí daí vocês podem ligar à vontade, gente, que amanhã se você estiver desempregado, e se eu estiver empregado, eu vou empregar vocês, pode ter certeza absoluta. Esse mundo não gira, né, Geraldo? Capota. Capota. A gente vai capotar todo dia. Que essa luz apagar aqui agora, acabou. Apaga essas luzes aqui, desliga essa câmera. Se aquele de barba apertar o botão lá, não tá fudido. Se aquele cara de barba lá apertar um botão lá, stop. O Gabriel. Se o Gabriel apertar stop aqui, apaga aqui. Acabou tudo. Acabou. Então não é nosso
Existe um comum acordo, são várias coisas interligadas umas às outras para nós estarmos no ar, para nós nos tornarmos sucesso, para você se manter no sucesso, que é mais difícil ainda. Fazer sucesso você vai, é um pico assim, você... Mas e depois, para você continuar correndo igual, para você sempre fazer gol, para você sempre dar audiência, para você sempre cativar o público, chamar a audiência. Então, tudo isso não é fácil, não. A televisão, o pessoal acha que é... Você falou que fez vários projetos aí pra Band, enfim. Você chegou a sentar e conversar com alguma emissora? Com duas. Fica à vontade. Mas hoje, se eu falar, eu posso, inclusive, atrapalhar. Mas com duas emissoras. Sentar para valer? Você está falando para valer? Sentar para falar... Para valer? Sim. Para falar assim, nós queremos você, duas emissoras. Saiu, chegou a sair, eu não vou citar, mas chegou a sair na mídia algumas. Algumas? Umas duas mesmo, acho que essas duas aí que você... Duas sim, uma escondida que ninguém ficou sabendo, nem vai ficar sabendo, que é bom. Mas como que você tá vendo essa conversa? Assim, eu vou ser o Geraldo, eu vou conseguir trabalhar, eu vou para a emissora que me aceitar, mas me aceitar, fala assim, cara, bem-vindo, pode fazer aqui você vai ser o Geraldo, que você vai fazer um programa popular, pessoas que gostem do povo, né? Então, eu não tenho vergonha, não tenho medo de ser popular, de trabalhar, de dar resultado e principalmente, Letícia, de aprender. Eu tenho uma ânsia que eu falo, eu queria trabalhar com gente de televisão que me ensinasse, sabe? Assim, meu Deus, caramba, eu sou fascinado por isso. Você não tem noção, porque durante muito tempo eu carreguei sozinho o programa, com ideias, com coisas. E aí eu vi que aí começou a saturar, que eu comecei a ficar muito cansado. Isso é muito coisa de taurino, burnout, né? Você sabe que hoje em dia tem nome pra tudo e... Porque assim, é difícil ver, né? Eu não sei se é o tal de náutico que você falou burnout, aí. Burnout. O que é isso? Que é um estresse de trabalho acumulado. Prazer. Então, Geraldo Luiz Estresse. Porque assim, apresentador, tem dois tipos, acho que até a Sônia falou isso uma vez. Apresentador que vem aqui ler TP e apresentador comunicador, que é você. A maioria tem gente que se quebrar o TP da televisão, o cara não sabe falar. Exatamente. E tem gente de televisão que atua, que é ator. Mas não adianta enganar telespectador, ninguém, vocês sabem. Porque o olho da câmera é o povo, né? Não adianta, é uma sensibilidade muito grande. O público pega pela voz. Eu, graças a Deus, Deus me deu uma voz onde existe uma identificação do público com a minha voz. Eu ouço muito isso, Lê. Geraldo, eu consigo te perceber pela voz. Eu consigo te entender pela voz. Eu consigo entender suas histórias pela voz. Eu vejo que alguns colegas conseguem até tentar manusear ou dar um falsete na voz para chegar perto do público, mas o público consegue perceber até na voz. A voz denuncia. Até quando você fala eu te amo, se você falar eu te amo mentindo, a tua voz vai mentir falando eu te amo. Se você falar eu te amo sem amar a tua voz, te amo. Eu te amo. Não vai mostrar aquilo. Nada. A voz é um grito, a voz ela é uma segunda alma, né? E a televisão ela absorve muito isso. Vocês de televisão, vocês tomam muito cuidado. Não adianta vocês querendo enganar o público, porque não engana, né? Eu falo enganar de colocar gente de televisão que não é de televisão, o que não deveria estar lá fazendo determinadas coisas, né? Esses salários, assim, de alguns apresentadores, como que você vê? Salários astronômicos? Não, mas tudo, assim, o cara ganha o que merece. Eu ganhei muito. Eu ganhei porque fui merecido, não fui lá, né? Agora, existe uma realidade pós-pandemia que as televisões, elas encolheram as produções. E vou dizer mais, a produção, quando a televisão, o núcleo de televisão que tiver a menor produção, vai ter a maior capacidade de produção. Eles estão enxugando. Porque quando você tem 80, 100 pessoas trabalhando, ninguém aguenta mais você ter uma produção de 80 nego. Mas pega 10 que trabalha. Pega 10 produtor lascado. Assim, eu vou ter uma equipe de 10, tá? Me dá 3 produtores, um produtor de rua, um cara que consegue ir pra Cracolândia, um cara que vai lá no Nordeste, que vai me trazer histórias brilhantes, e um cara que tem ideias criativas, um grande criador. Me dá 3 super grandes produtores, 3 repórteres legais, me dá um redator, um câmera de plano de sequência, um cara que saiba fazer plano de sequência, e um diretor ou uma diretora, não de dirigir, de ficar lá no suíte e sentar com a bunda, não. Da criação. Estou falando mesmo da criação. Acabou. Então essas superproduções acabaram. Com as superproduções, se acabou também os grandes salários. Enxugando, você viu? Foi enxugando, mas faz parte do mundo. Faz parte do mundo. Eu vejo isso é uma realidade econômica que as TVs que elas ficaram um bom tempo sem vender, né,
espaço publicitário está cada vez mais difícil, até porque a internet roubou muita gente comercial, muitas empresas despertaram para algumas plataformas e viram que existem produtos maravilhosos na internet, e tem gente capacitada na internet brilhando pelo talento. Eu aplaudo quando eu vejo gente brilhante pelo talento. Ah, porra, hein? Bacana, olha que programa de entrevistas legais. Um monte de podcast que é uma porcaria, que não pode chamar de podcast, que não é podcast. Que agora todo mundo faz podcast. Todo mundo. O cara bota uma cortina atrás, é podcast. Tem de tudo, de todos Acabou. os assuntos. Vocês acham que botar uma cortina atrás, pegar o microfone e falar qualquer porcaria é podcast? Porque as pessoas falam que hoje todo mundo é comunicador, né? Não, Tem não uma- é. Não é. As pessoas falam isso. Mas isso é ótimo, porque quando precisar de comunicador, vai falar onde está o comunicador, aí vai achar a gente. Quando vai precisar de uma boa cantora, mas eu quero uma boa cantora, vai ter a boa cantora. É o bom jornalista, o bom repórter. E o rádio, ele fez essa doutrina comigo. Eu tenho uma agilidade muito grande para encontrar talentos. A televisão está precisando de coisas simples, simplicidade, quadros simples, sabe? A televisão ela precisa voltar a fazer o que ela fazia antes e que hoje ela se perdeu. Principalmente por causa desses formatos e porque, né? O cara mostrou lá 50 minutos, 1 hora. Você fala, Letícia. Você fala, hein, Geraldo? Letícia. Geraldo, de apresentador hoje, quem você acha que é o Um apresentador que eu o gosto? melhor, assim? Que você fala, não, esse... Ou gostaria de trabalhar hoje, é o apresentador, assim, o melhor apresentador da atualidade. Você que entende tudo de TV, você sabe quem é. O Silvio se aposentou. É que eu gosto do popular, né? Eu sou Como que você viu essa aposentadoria do Silvio, assim? natural, inteligente. Tem coisas que a gente não pode mais fazer. Você tem que saber o limite do seu corpo, o limite da sua, né? E você vê que a Patrícia pegou, ela pegou não digo nenhum problema, né? Você substituiu a entrar para fazer, não questão de ser, que é a questão do pai e a questão do Silvio Santos. O pai é um. O pai, ela conversa em casa. Filha, pai, desculpa. Mas não dá para pedir desculpa para o Silvio Santos. Ela poderia derrubar aquele horário. Mas aí ela tem um grande diretor, ela tem aquela equipe maravilhosa do pai, o Fabiano, que deu uma nova cara. E inegável a dedicação da Patrícia, ela se dedicou, você percebe que ela se entregou para aquilo. Ela está aprendendo com aquilo, mas ela já viu aquele espaço, as pessoas, o público quando aceita e pega e bota a gente no colo deles, então o público está colocando a Patrícia no colo. Abraçaram ela. Já abraçaram. E eu vejo que ela faz aquilo com muito gosto, Amor. com muita dedicação. Televisão, eu falo, é dedicação. Se a pessoa não se dedicar, né? Mas se você vai falar um bom comunicador, hoje tá difícil, não tem mais, né? Não tem mais. Comunicador da massa, mas um cara que poderia voltar às suas origens é o Ratinho, né? O Ratinho? O Ratinho tem esse DNA popular. Que apresentadores populares nós temos hoje? Populares, que falem com a massa, né? Com o povão mesmo. O Luciano Que Huck, desce. ele puxa pra esse lado também. Mas o Huck, ele é legal, mas ele não é popular. Não tem a Ele popular. ainda tem essa coisa de elite, né? Mesmo ele tentando, você acha que tem, assim? Assim, cada um de nós tem a nossa marca, tem o nosso registro. Por exemplo, quando você fala de Geraldo Luiz, é povo, vai lá contar a história, Nordeste. Eu vou lá, adoro viajar, uma saudade de viajar. Criei até um programa, eu criei um programa que tem até um ônibus que viaja. Um ônibus que dentro e a gente vai parando com esse ônibus nas cidades para tá contando história e buscando talento, né? Mas falar com o popular, falar com a massa, Letícia, é muito difícil. Para falar com a massa, você tem que ir lá, você tem que subir na favela, você tem que estar no meio do povo. Estúdio não deixa você perto do povo. Não deixa. O povo, quando ia ligar aos domingos, porque via o seu estado, via... Meu Deus, o Geraldo Luiz veio aqui no interior do Piauí, o que ele veio fazer aqui e tal. Então, o que eu falo dessa coisa popular. O Huck tem o público dele, pegou também um Rojão, porque depois, imagina, sai um Faustão, aquela transição toda. Mas a Globo tem uma estrutura maravilhosa, né? A Globo, ela consegue
Eles sabem fazer. Lá tem gente muito séria de televisão, os caras lá sabem fazer televisão. Você olha aquilo, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu achei lindo aquele negócio do Fantástico que fizeram. Eu chorei. Só acho que aquela forma do Fantástico tinha que ser contada de uma outra história, de uma outra forma. Os 50 anos do Fantástico, pô. O que você achou? Eu achei que faltou contar. Tinha que ter um contador de histórias para contar a história. Uma linha do tempo. Não pode. Para contar a história, tem que contar a história. Tem que saber contar. Então eu achei que faltou muita coisa lá. Mas eu chorei vendo aquela coisa do Fantástico. Achei lindo, mas faltou. Então, hoje, popular, eu te pergunto, quem é que tem de popular hoje? É difícil, né? Um comunicador popular que fala com a... Escuta, fala mais de 50 minutos, vai tudo expor, vai cortar. Vocês não vão cortar não, né? Vai na íntegra e depois a gente vai ter os cortes com as partes principais. Entendi. Entendi. Vamos falar do filhão que tá aqui hoje, veio te acompanhar, João. Tá, depois que eu vou falar do filho, quero falar do podcast. Não, a gente vai falar tudo. Do filho, do podcast. Gente, fazendo um podcast só com morador de rua. A gente vai falar tudo, vai ter uma parte só especial, só pra falar do seu podcast, pra divulgar tudo. Mas vai tudo pro ar, Vai tudo pro ar. E o povo tem saco pra ouvir tudo isso? Tem. O povo quer ver, o povo gosta de você. Caraca, tá bom. O João, teve uns memes, umas brincadeiras, né? Que ele parece o Silvio Santos. Muita. Eu me diverti, ri pra caramba. Que teve um momento que, quando depois ele tá com barba e bigode, né? Tudo certo, mas quando ele não tava com barba e bigode, realmente chegou um momento que ele era muito parecido com o Silvio, quando o Silvio era novo, né? E aí teve um lazarento na internet que pegou a foto da minha ex-mulher e falou, e na internet você fica falando tanto que mentira vira verdade. E aí botaram um negócio lá, a mulher do Geraldo trabalhou com o Silvio Santos. E a Mirella nunca trabalhou com o Silvio, né? Saiu isso mesmo. Que era secretário do Silvio, mentira, tá. Aí virou meme, de meme virou piada, de piada virou filme na internet. Nossa. E aí os negros chamando de corno na rua. Aí um dia fomos lá no Silvio. Aí eu brinquei com o Silvio. Ele levou tudo na brincadeira? Tudo na brincadeira. Mas você fala do Silvio. O Silvio já está fazendo falta, né? É o que eu gosto do popular. Do mesmo jeito que faz falta um Bolinha, que faz falta um Gugu Liberato, dessa sacanagem poluída, nojenta que fizeram dele, que a família poderia ter resolvido já tudo isso, chama, tem muito dinheiro que deixa certo todo mundo, beijo, tchau, parou de briga, entendeu? Advogado é legal, é necessário, mas também depois quando entra muito advogado começa uma brigaiada, e aí já se mexeu com isso, com a imagem do cara que tem que ser preservada, porque com quem você se deita é um problema teu, com quem você se deita, com quem eu me deito é um problema meu, e aí a gente vê a internet, que é uma coisa tão maravilhosa, tão desgraçada ao mesmo tempo. Ela é tão cruel, ela mata. Se o cara não souber e pegar um comentário e ler, o cara não levanta. Como que está seu coração, Geraldo? Em relação? Vida amorosa? Graças a Deus. Quero ninguém. Não? Quero ninguém. Vale mais uma punheta bem dada do que um problema arrumado. Você prefere ficar sozinho? Eu prefiro. Vai botar pi também? Vai ter que botar, né? Não, acho que vai na íntegra, sem pi. E isso aqui também vai? Então às vezes... Vai o corte, faz aí, fala alguma coisa. Então, às vezes, vale mais uma masturbação do que um problema batendo na tua porta. Você não quer ninguém? Eu não quero, eu tô bem, as pessoas cobram a gente, porque você tem que estar com o quê? Tem que estar se eu quero, namoro se eu quero. Isso eu não quero namorar, não tenho saco pra estar hoje com ninguém. Gosto de dormir sozinho, você entendeu? Você tem seu jeito. Tenho o meu jeito, eu durmo de meia, você entendeu? Não. Então, acorda hoje, tarde. dormo tarde, e depois que você separa, você fica esquisito, né? A Xuxa, você ficou casado quantos anos? Eu fiquei 14. A Xuxa ficou quanto tempo solteira? Uma porra de tempo. Foi. E ela também achou. Ela falou, nunca mais vai ter ninguém. Foi e encontrou o Júnior, que nunca mais. Os dois vão ficar velho pro resto da vida. Velho pro resto da vida. Então, meu coração tá limpo, tá super bem. Eu tenho esse filho que é... Meu pai do céu, falar do João Pedro... O João me surpreende a cada dia. Nossa, ele é educadíssimo, assim, uma educação. Gosto de música, tive sorte, né? Um filho que gosta de música. DJ. Entra naquele estúdio dele, fica horas e horas, gosta de criação. Espero que um dia ele trabalhe comigo, não para televisão, porque ele é muito tímido para televisão. Mas quando ele vai para um teclado, quando se fala de música, quando ouve uma música, o João está comigo desde os 8 anos de idade. É o meu maior companheiro. João, que às vezes filho, depois ele vira irmão,
tem hora que é meio pai, tem hora que puxa minha orelha, é uma coisa muito saudável e por enquanto tá muito legal. Eu sei que logo, logo eu perco ele, porque ele vai embora, vai morar fora, Ele tenho vai? certeza. Como que você vai segurar um jovem de 23 anos, amante de música? Com tanta coisa que o mundo hoje tem lá fora para Proporciona, aprender né? e que eu quero, mas assim, e ele se preocupa comigo, ele cuida, né? Eu tenho essa questão minha da diabetes, que é muito delicada. Você tem diabetes? É, e ele cuida de mim, é um filho que cuida, é um filho que participa, Eu vi aqui nos bastidores, ele todo preocupado, zeloso. todo preocupado, todo cuidadoso comigo. Então, o João É um parceirão. é um filtro na minha vida. E sabe que a gente tem aquela intensidade, sabe aquela quantidade de água e vem uma barreira? Sim. Se não tivesse aquela barreira, essa quantidade de água, ela poderia até. Então, o João, ele consegue me barrar numa série de coisas boas, até pra mim. O João me melhorou, o João me acalma. Não tô falando só como filho, pelas palavras, às vezes o silêncio do João Pedro consegue me calar. Quando eu faço alguma coisa, porque você vê essa intensidade que eu sou, ele, pai, não precisa tanto. Olha o que você fez aqui. Dá uma olhada, olha o que você fez. Quando eu fui sair da Record, eu falei, olha, filho, o pai vai sair, eu não quero mais ficar na Record. Pai, olha, por quê? Sentei. E 2 dias depois ele me surpreendeu, falou, pai, a melhor coisa que você, tem hora que ele me chama de você, tem hora que de senhor. E ele falou, é a melhor coisa que o senhor vai fazer, que o senhor não está feliz, o senhor não está bem. Quando me colocaram para ir de madrugada, que eu tinha que acordar 1h30 da manhã, e eu sou dependente, infelizmente eu sou dependente dessa merda, dessa droga chamada Zolpidem, Você usa? que é um remédio para dormir. É o único remédio que eu tomo. Faz tempo, Geraldo, que você usa? 5 anos, infelizmente. Eu preciso largar isso. Eu não consigo largar esse remédio maldito. Eu já tentei de tudo. Só uma vez eu tentei e consegui 12 dias. E depois me deu como se fosse uma adicção de droga, uma coisa impressionante, o que esse Zolpidem. O Fernando, do Fernando Sorocaba, teve uma experiência dessa. Sim, ele revelou que... É pior do que o Fernando falou. É pior. Então eu preciso largar desses Zolpidem para dormir. Eu sou dependente, infelizmente. E ele fica muito preocupado com isso. Tem dia que a gente briga, que ele esconde a caixa de remédio. Então esse é o João. E é o João que quer me ver. Ele vejo agora nesse momento em que eu estou fora da televisão, como que ele se comporta comigo, paciência. Né? Que ele sempre viu o pai trabalhar, sempre o pai produzindo, sempre o pai criando, e de repente... Mas ele está entendendo, ele disse, falou, essa pausa, essa saída foi uma saída necessária para você voltar a ser o Geraldo Luiz, pai. Ele é uma pessoa serena. Muito, muito. Então ele me acalmou e tudo certo. Vamos falar de saúde. Você achou que você ia morrer quando você estava com Covid, em estado grave? Como que foi isso? Quando, no décimo dia, quando eu comecei a piorar, e a doutora Ludmila Jara, a doutora Stefani, chegaram para mim e falaram, Geraldo, o seu quadro está se agravando, nós não estamos entendendo por que está. Mas acho que é a diabetes que está pegando isso. Ninguém sabia nada sobre esse vírus, né? E eu peguei e depois de 2 semanas, aquele presidente que graças a Deus foi embora, ele assinou o decreto da vacina. Falei, cara... Sabe quando você se sente como cidadão enganado? Eu falei, cara, pô. Fiquei muito, muito mal. E aí, depois da internação, foi piorando. No 12º dia, quando eu fui para a UTI, que a doutora Ludmila falou, olha, o seu pulmão tá ficando grave, a gente não tá entendendo. Vamos ter que fazer outras coisas em você aqui, vamos para a UTI. E foi. E aí, 85% do pulmão tomado. Aí, de novo, muita coisa. Então, nesse momento, aí você chama, aí você conversa, aí você chama advogado, aí você chama filho, aí você chama quem você ama e você tem que ter essa consciência, não sabe o que vai acontecer. Se são assim, a gente já não sabe, imagina você doente com 4.000 pessoas morrendo por dia naquela época. Você chegou a chamar o filho? Falei, olha, é assim que vai acontecer, se acontecer. Chamei meu advogado, sim. Chamei a Danusa, que trabalha comigo como se fosse minha irmã. Falei, olha, mas tá tudo certo, mas para ficar mais certo ainda, se acontecer alguma coisa,
É assim. Você tem que ter essa inteligência emocional. Porque eu, por exemplo, eu não tenho medo, eu sou espírita kardecista, eu não tenho zero medo da morte. Zero. Eu só não queria ficar, eu só queria que Deus não me desse uma covardia para a vida, que é tão bom viver. Eu só não queria ter uma doença, só não queria perder a memória. Só não queria ficar com a doença da memória. Não queria que um Alzheimer chegasse nunca. Eu não queria perder a memória do que eu vivi. Eu acho isso muito cruel. Mas a vida tem resposta para tudo. Eu que sempre fui um profissional da morte, que sempre lidei com a morte, não só quando eu trabalhava como agente funerário, mas sempre, depois como repórter policial, Sim. a vida toda, depois narrando crimes, depois desvendando crimes, depois durante muito tempo, 8 anos da minha vida como jornalista na linha da investigação policial, eu desvendei crimes, desvendando crimes, lidando assim com quem amava e matou, com quem gerou uma vida e matou. Então, esse entendimento da morte, para mim, é uma coisa muitas vezes até sublime da forma que eu vejo, né? Mas na época, sim. Mas o medo não foi medo. Foi só das coisas rápidas que estavam acontecendo. Foi muito rápido. Foram 12 dias de UTI, que eu fui piorando. Aí ela falou, vamos ter que apagar você aqui, vamos ter que virar o teu pulmão. Falei, vai entubar? Não vai não. Vamos ter que apagar você, dar um sedativo aí para você dormir uns 3, 4 dias. Depois teve as sequelas? Aí depois teve as sequelas, fiquei 3 meses com a perna direita sequelado, com uma arritmia muito grande, um esquecimento durante 6 meses terrível. Você respeite quem fala, quem teve Covid grave, fala do esquecimento, porque é verdade. É uma doença que fica ainda. As sequelas do Covid fica. E na época eu tive que ficar até no hospital, no Simão Toro, aonde botaram lá, eu num robô lá, numa cinta lá, para voltar a ter os movimentos nas pernas. E aí perguntei, por que isso aconteceu comigo? Eu que me cuidava tanto, eu merecia isso? Aí chega uma hora que você pergunta. Mas aí eu entendo que tudo que acontece com você e comigo tem que acontecer. Tem um propósito. Tudo. Doença, alegria. Tudo. E que nada dura, nada é por acaso, nada acontece hoje, daqui 2, 3 dias pode acabar. Geraldo, a gente tá chegando no final do nosso podcast, mas agora fechar com chave de ouro. Eu quero falar do podcast. Não, a gente vai fechar com chave de ouro para falar do seu podcast, Moradores de Rua. Pois é. Todo mundo queria que eu fizesse um podcast. Você tem que fazer um podcast, todo mundo tem um podcast, até quem não é conhecido tem podcast, qualquer um tem podcast. Falei, gente, isso aqui eu sempre falo que o microfone é uma coisa muito séria. Muito séria, muito. E eu não me via com um estúdio ainda, entrevistando, por exemplo, gente famosa, que eu poderia. Falei, não, quero mais. E demorou, cheguei até a tirar, o meu canal ficou parado. E aí, há uns 2 meses atrás, eu ouvi uma voz e foi realmente alguma coisa espiritual. Falou, você vai fazer o seu podcast. Desse jeito, uma voz realmente. E aí me veio a imagem de uma mesa no meio de uma praça e eu sentado. Como se fosse um flash, e veio isso à noite. Não entendi. Aí nas minhas orações eu compreendi. Falei, vai ser um podcast com morador de rua. E lá estamos nós. Eu gostaria que vocês divulgassem, que é o Geraldo Luiz Canal, que ficasse aí no GC. É Gabriel o nome dele? A gente vai colocar tudo, pode falar. Gabriel, deixa aí, por favor, canal. Tá? Deixa aí. Vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal. E eu criei o Vozes Invisíveis. O que eu faço? Vou com a minha produção para o meio do Minhocão, na região da Cracolândia, paro a uma mesa no meio da praça, debaixo dos viadutos, e a gente começa a caçar histórias. E cada história ali, você não tem noção que nós... Eu encontrei na semana passada, vai estar aí no ar essa semana, encontramos um artista plástico, pintor. Nossa. Morava no Guarujá, apartamento, uma linda mulher, morador de rua. É cada história? É cada história. Encontramos lá também um ex-músico, um saxofonista de primeira. Lá ninguém nasce na rua, né? Não. Todos nós temos histórias, então, mas é a coragem, e eu sou muito bem recebido, medo nenhum. Então é um podcast apenas com moradores de rua, onde estou sendo útil. Você está entendendo, Lê? É sua cara isso. Minha voz cabe, dá voz para eles. Mas o que você vai ouvir? Morador de rua muitas vezes pode estar bêbado e drogado. Alguém chegou a falar isso para você? Muita gente. Não faça que você vai se queimar.
Não faz porque tua imagem é legal e você vai fazer isso como morador de rua. O que isso vai agregar? Isso não vai vender. Não estou preocupado em vender. Eu só sei que o meu podcast agora chama-se Vozes Invisíveis e eu estou indo até eles. Não é alguém que vai, não é repórter, não. Sou eu, parado debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto e de repente, você sabe que ouvir é uma terapia. Quando você não está bem e fala, você joga a sua doença para fora. Gente que precisa, que nunca foi ouvida falando. Então, estou muito feliz. Eu quero pedir para que vocês, por favor, se inscrevam no meu canal Vozes Invisíveis. Deixa suas redes sociais também para o pessoal te acompanhar. Por favor, me sigam aí, gente. Aí é o Instagram, Geraldo Luiz TV. Geraldo Luiz TV. E o canal no YouTube é o Geraldo Luiz Canal, que vocês me acham lá. Geraldo, quero te agradecer por você ter topado. Obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que de alguma forma... E que você torça para que você ligue a televisão, que você me veja. A gente quer ver você em breve. Aos domingos, contando histórias do povo, coisas simples. E algumas coisas inventadas. Mas como que o Geraldo colocou? Como que pode fazer isso e dar certo? Pode. Torça por mim. Sucesso. Obrigado. Beijo para todo mundo. Sejam felizes e aproveitem a vida. Esse foi mais um Isto é Gente Entrevista. Para acompanhar essa entrevista com o Geraldo, é no YouTube Isto é Gente e no site istoegente.com.br.